fracasso, as adversidades, sabendo nós que Deus tem o melhor para nossas vidas, mesmo diante das lutas, mas o povo de Deus é povo vitorioso. Então Davi não se conformou com aquilo e ele se dispõe, ele diz que iria enfrentar aquele Golias. Então aqui no versículo 40 diz assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi se aproximando do filisteu. Está aqui essa passagem em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, 17, versículo de número 40. Então, quando ele pega aquelas 5 pedras, eu faço uma ilustração que a primeira pedra que Davi põe ali é a pedra da decisão. No versículo de número 32, diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então a primeira pedra, a primeira colocação que eu faço aqui mediante esta palavra, é que Davi, ele decidiu nessa pedra, uma ilustração, ele decidiu que iria lutar contra o filisteu. E é muito importante, meus queridos irmãos ouvintes, que o ser humano, ele precisa ser decidido. O cristão, ele precisa ser decidido. Se tem uma coisa que Deus ama na minha vida e na tua vida, na vida do pastor, do presbítero, do diácono, do auxiliar, do cooperador, de qualquer ser humano que Deus ama, é a decisão. Porque tem muitas pessoas indecisas e Deus não opera na indecisão. Precisamos termos decisão. E Eliabe, quando Davi se dispõe a lutar, ele despreza. A Bíblia diz que ele diz assim: o que faz tu aqui? Volta para casa, para o campo e vai cuidar daquelas ovelhas. Nós vemos o desprezo que o seu próprio irmão fez com Davi. Então, muitas das vezes, meus queridos, o desprezo, a crítica, a zombaria, as palavras negativas, ela parte a ver de dentro da nossa casa, da nossa própria família até. Era Eliabe, mas ele desprezou. Mas, como eu li no 32, ele assenta, ele decide, essa pedra da decisão, ele diz assim: teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Então, na verdade, foi a pedra da decisão. Precisamos decidir. Seja uma pessoa decidida. Você sonha com alguma coisa em sua vida? Você quer que seja realizado o seu sonho? Então não pare de sonhar. Decida hoje, amanhã esteja decidido, no meio do ano esteja decidido, no final do ano decidido. Enquanto você não obter a sua resposta daquilo que você almeja, não desista. Porque quantas pessoas, elas decidem uma coisa de manhã, na hora do café já mudou de ideia. É aquela pessoa que não tem firmeza nas palavras. E as palavras do verdadeiro cristão tem que ser sim. Tem que ser sim e não
palavras de dúvida. Ah, chegou meu dia, pronto, eu estava pensando isso, mas agora eu já vou desistir porque eu não vou conseguir. Aí vem as palavras negativas, né, como veio de Eliabe, veio de Saul também, ou seja, do rei Saul, dizendo que ele não conseguiria, mas ele decidiu, ele disse: teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Então, meus queridos, podemos fazer essa colocação que a primeira pedra que Davi pegou e colocou no alforje, ali foi a pedra da decisão. Ele decidiu ir e lutar contra aquele gigante. Então isso é muito importante para nós vencer o gigante, porque a cada dia surge um gigante em nosso caminho, no lar, no casamento, no trabalho, e precisamos estarmos decididos a vencer, não baixar a cabeça diante do problema, da dificuldade, mas saber que o nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele está conosco, e Ele ama quando nós decidimos. Vamos para a segunda pedra para não tomar muito tempo. Segunda pedra, a pedra da experiência. Podemos se basear no versículo de número 34, quando diz assim: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrando-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Segunda pedra, meu irmão Gilmar, é da experiência. O cristão, ele precisa ter experiência. Então ele diz assim: olha, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, vinha o urso, vinha o leão, e eu livrava. Assim como eu livrava, eu matava, tomava as ovelhas ali da boca daquele leão, do urso, eu também poderei lutar contra esse filisteu. Então, na verdade, o cristão, ele precisa viver de experiência. Quem não tem experiência é uma pessoa que não tem êxito na vida. Um exemplo: se nós tivermos experiência que passamos uma prova e vencemos ela, então nós vamos ter certeza que hoje ou mais amanhã, quando surgir a prova novamente, nós vamos vencer, porque o mesmo Deus que foi conosco naquela prova é o mesmo Deus de hoje, que diz em Hebreus 13:8, que Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. E nós vemos que, na verdade, precisamos ter experiência. Tudo que passamos nesta vida, se nós tivermos um bom entendimento, nós vamos guardar como experiência. Nós não vamos ter aquilo como uma derrota em nossa vida, mas nós vamos guardar na mente, no coração, que aqui passamos as provações e Deus foi conosco, né? Realmente, o leão, o urso significa, né, digamos, um problema menor, mas todavia Deus, ele é Deus do problema para nós menor, e também é Deus do problema para nós maior, porque diante do Senhor não tem problema grande, porque grande é Ele, poderoso é Ele. Então Davi ali, ele tem experiência. Ele disse: olha, quando vinha o leão, quando vinha o urso, eu lançava a mão nele e ali o matava. Então, meus queridos, a segunda pedra
faço uma colocação da pedra da experiência. Seja uma pessoa experiente. Você já enfrentou problema de enfermidade? Jesus lhe curou? Então tenha como experiência que como Ele lhe curou, lhe tirou do leito, lhe tirou daquela situação, daquele diagnóstico que te assustou. É o mesmo Deus, é a mesma experiência que você, que eu, que nós deveremos termos, que Deus também vai nos conceder a vitória. Viver de experiência para nós vencer os obstáculos, vencer o Golias, vencer o inimigo e continuar firme na presença do Senhor. Precisamos ser experientes na presença do Senhor. Terceira pedra, poderemos se basear no versículo 41, que é a pedra da coragem. Uma coisa que todos nós precisamos ter. Versículo de número 41, que diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Então observamos que o filisteu também vinha se aproximando de Davi, mas ele era corajoso. Quantas pessoas, quando surge um problema, o inimigo vem ao nosso encontro, a pessoa não corre com medo do inimigo. Mas ali não, ele estava com coragem. Diz que quando Golias, o filisteu, ele começou a andar ao encontro de Davi, Davi também foi andando ao encontro dele, foi se encontrar com ele. Davi não foi retrocedendo, Davi não foi voltando atrás, Davi não foi correndo com medo, mas a Bíblia diz que assim como vinha o Golias, assim também ia Davi ao encontro, porque ele estava na coragem de vencer aquele gigante. Então observamos que realmente a terceira pedra da coragem nós precisamos ter. Deus não gosta de pessoas medrosas, pessoas que não têm coragem, pessoas que por qualquer motivo está desistindo, pessoas que quando surgem um gigante dentro da sua casa, você quer desistir, você quer lançar tudo para o alto, você diz que não adianta, você diz que está cansado daquilo, que as suas forças se acabaram, você diz que vai deixar tudo para lá, é porque está faltando a coragem. O cristão, ele precisa enfrentar a dificuldade. Quando a dificuldade der um passo, se aproximando de você, você precisa dar outro passo também, indo ao encontro dela e dizendo: eu não desisto, porque o meu Deus é maior. O meu Deus vai me ajudar a eu vencer. E ser corajoso. Você ser uma pessoa corajosa. A Bíblia diz que quando o Senhor ali fala com Gideão para ele enfrentar os filisteus, a Bíblia diz que tinha 32.000 pessoas para que fosse guerrear. Mas porém Deus fala para Gideão: olha, Gideão, diga aos que for covardes e medrosos que voltem. Então Gideão bradou ali, deu um grito e falou: quem for covardes e medrosos ou tímidos que voltem. Sabe quantos voltaram? Medrosos, sem coragem? A Bíblia diz que voltaram 22.000 pessoas. Será que tinha pessoas medrosas? Será que tinham pessoas sem coragem
E Deus não se agrada de pessoas medrosas. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, se no dia da adversidade, do problema, da luta, nós se mostrarmos medrosos, a nossa fé ela se torna bem pequena, se tornará pequena. Então precisamos ter coragem. E se nós não tivermos coragem, deveremos pedir a Deus força, né? Lá em Josué 1, versículo 6 adiante, o 9, diz assim: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Então o Senhor, Ele é quem nos encoraja. Precisamos ter coragem, precisamos lutar o problema, a dificuldade, a enfermidade, o gigante do dia a dia. A luta é no trabalho, na família, e não retroceder. Porque se nós pararmos, aí o gigante vence. E nós somos propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Nós não fomos chamados para sermos cauda, mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos cabeça, pessoas vitoriosas. Não quer dizer que o povo de Deus não passa luta, não passa problema, mas todavia, no nome do Senhor, nós iremos vencendo todos os obstáculos e Deus abençoando as nossas vidas. Então observamos que a terceira pedra é a pedra da coragem. Porque se não tivermos coragem, aí nós desistimos. Você já viu uma pessoa enfrentando um trabalho sem coragem? Uma pessoa trabalhando sem coragem, quanto é terrível. Tem pessoas que nem conseguem, e outros, o trabalho que é para fazer em 1 hora, ele leva 4 ou 5 horas e às vezes nem termina. Precisamos ser corajosos na presença do Senhor, né? E Davi, ele tinha essa coragem. Ele realmente, quando ele viu o Golias vindo ao seu encontro, ele também foi ao encontro dele. Quantas pessoas não têm caído até numa depressão, quando vê se aproximando o problema, a dificuldade, os inimigos se aproximando, as palavras negativas, né? A zombaria, as críticas, a pessoa diz: olha, eu desisto, né? Não tem jeito. Mas é aí que nós precisamos lutar para vencer o inimigo. Então, vamos para a quarta pedra. A Bíblia diz, né, aqui no versículo 45, assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então a quarta pedra, a pedra da confiança, né? Aqui no 45, Davi diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. A quarta pedra da confiança. Davi, ele não estava confiando nos seus próprios méritos, né? Lá no Salmo 20, versículo de número 7, está escrito assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu farei menção do nome do Senhor. Davi não estava confiando, até mesmo nas armaduras que Saul queria que ele vestisse, mas ele estava confiando no Senhor dos exércitos. Para nós vencer o gigante do dia a dia, o problema, a dificuldade, é preciso nós colocarmos a plena confiança em Deus. Não é confiar em o nosso dinheiro, né?
não é nós confiarmos plenamente no médico, não é nós confiarmos plenamente no advogado. Quantas pessoas não dizem assim, olha, eu coloquei minha causa nas mãos do melhor advogado e ele vai resolver. Olha, não estou desfazendo, eu sei que tem profissional que trabalha bem, mas o que eu quero dizer é que coloca primeiro a confiança em Deus. Diga, eu vou colocar nas mãos desse advogado, mas o melhor é o Senhor Jesus Cristo que vai conceder para, sabedoria para que esse advogado trabalhe na minha causa, faça justiça e Deus venha conceder a vitória. Não ponha absolutamente a confiança no advogado. Coloque relativamente, mas plenamente somente no Senhor. Absoluto somente no Senhor. Quantas pessoas não dizem assim, eu estou passando por um problema de enfermidade, o gigante da enfermidade tem se levantado, mas eu tenho um bom plano, eu tenho um bom médico. O meu médico ele vai agir na minha enfermidade. Mas se não colocar, não confiar no Senhor dos Exércitos, não dizer, olha, eu vou ao médico, mas adiante de mim vai o Senhor iluminando a mente dos médicos, as mãos dos médicos, a medicação que Ele vai passar, a injeção ou vacina que Ele vai conceder, a medicação, pode até, Quantas pessoas não têm tomado remédio aí, não têm, infelizmente, morrido porque tem sido contra. Então precisamos colocar Deus na frente. Os médicos foi Deus que deixou, mas eles não são, nem nós somos dono da verdade. O dono da verdade é Cristo, é o Senhor. E deveremos colocar nas mãos dele, sabendo que é ele que vai orientar o médico, e o médico vai passar o exame necessário para fazermos, depois vai passar a medicação, e nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo dá certo. Porque em João 15, versículo de número 5, Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Então precisamos confiar. O próprio salmista, ele diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então vamos confiar, Nós vemos, eu estou falando da quarta colocação da pedra, a pedra da confiança, baseada no versículo 45, que ele diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E não há outro nome mais poderoso, mais maravilhoso, que tenha mais poder do que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estamos na quarta pedra da confiança. Você tem colocado confiança em quem? Em quem você tem esperado a providência? Se foi no Senhor, glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Lá no Salmo 12, 33, ou 30, não, melhor dizendo, 33, 12, diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos confiar plenamente em Deus e não, talvez em alguém, mas saber que é Deus que vai adiante de nós, nos ajudando. Colocamos nas mãos dele, como salmista também. Hoje estamos falando de Davi, lembramos só do salmista. É claro que nem todo o salmo foi Davi que escreveu, mas estamos falando também do salmista, pessoas que escreveram o salmo. No 37 diz assim, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então precisamos ter essa confiança. No 121 diz assim, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro?
o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Confiança. Então Davi estava indo ali, confiante em Deus. Vamos para a quinta e última pedra. É a pedra da perseverança, baseada no versículo 50, que diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. A última pedra, colocação, a pedra da perseverança. Quantas pessoas não têm perseverado? Nós vemos que diz que ele perseverou. Com uma pedra ele tombou o gigante, mas ele não atirou aquelas pedras fora. Mas diz que ele perseverou. Diz assim, e prevaleceu. A palavra prevaleceu quer dizer, perseverou. Contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu. Quer dizer, o gigante tombou. Se o gigante fosse se levantar novamente, ele lhe tacaria o que? Outra pedra. É isso que nós cristãos, crentes, precisamos fazer. Ser perseverante. Quando você orar, fazer uma campanha de oração, de jejum, que você achar que o inimigo caiu por terra, mas ele não morreu, caiu por terra no nome do Senhor, mas ele pode se levantar. Então você precisa perseverar com a pedra, armado espiritualmente, com a espada do Espírito, com a palavra de Deus, vigiando, né? A Bíblia, Jesus disse assim, vigiai e orai. Tem pessoas que dizem que Jesus disse, orai e vigiai. Mas a Bíblia diz que Jesus primeiro diz, vigiai e orai. Quantas pessoas não têm vencido um obstáculo, o gigante? Aí acha que o gigante morreu e começa a dizer que está em cima do inimigo. Tem pessoas até que sapateiam, diz, olha, o diabo está debaixo dos meus pés. Quando é no outro dia, né, não vigia, o inimigo se levanta e a pessoa perde a bênção. O gigante se levanta e a pessoa perde a bênção. Mas ali diz que Davi perseverou com uma pedra, né? Tombou com uma pedra, perseverou, e ainda depois dele estar tombado, ele vai lá e pega a própria espada do filisteu e corta ali a cabeça. Olha, para concluir essa palavra, o inimigo, ele não é brincadeira. Não quero insinuar aqui você ter medo do inimigo, ter medo do gigante, mas enfrenta ele em nome do Senhor dos Exércitos. Tenho visto muitas pessoas aí brincar, achar que o diabo é bobo e começar a fazer tantas e outras coisas, dizendo que está montado no inimigo. No outro dia o inimigo está montado nele. Essa é uma realidade. Quantas pessoas aí que não têm perseverado, quando pensa que não cai em adultério, em prostituição, em contradição. Por que isso acontece? Porque não persevera. Então nós vemos que o próprio Jesus, quando ele foi tentado ali no deserto, os irmãos sabem da história, os ouvintes, que ali o diabo se manifesta, falando que se Jesus fosse Filho de Deus, mandasse que aquelas pedras se transformassem em pães, mostrou, né, a ele ali as belezas para ele prostrar e adorar, elevou ao alto, até usou a Bíblia, né, o Salmo 91:11, dizendo, olha, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, Deus dá ordem aos seus anjos a vosso respeito para não tropeçar com o pé em pedra. Mas os irmãos sabem que Jesus, em tudo, ele combateu o inimigo pela palavra. Primeiro ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem. Segundo ele diz, está escrito, não tentará o Senhor vosso Deus. Terceiro ele diz, está escrito, só o Senhor servirás, né? Só o Senhor